Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor Renan Birro, professor da Universidade de Pernambuco desde 2019 e que se doutorou pela USP em 2017. Renan, muito obrigado por estar aqui, é um prazer entrevistar você. Você que é um cara que a gente meio que se esbarrou quase, né? Você fazia mestrado na UF quando a gente estava na graduação, então a gente tem algum contato de longa data, né? Então, obrigado por aceitar o convite e eu passo a palavra para o Thiago para a primeira pergunta. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer também ao Renan por aceitar participar aqui do nosso projeto, disponibilizar o seu tempo, né, para conversar aqui conosco essa tarde. Bom, Renan, em geral, nós começamos as entrevistas fazendo uma pergunta que é até um pouco simplória, né, mas que é muito interessante para a gente poder pensar o processo de aproximação dos professores de história medieval no Brasil com essa fatia histórica, né? E aí a gente queria saber como é que começou o seu interesse. Foi a partir do cinema, jogos de videogame, foi na universidade já, iniciação científica. Como é que aconteceu isso para você, Renan? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por me convidarem, eu fico muito honrado, eu sei que vocês fazem um trabalho incrível, já tenho acompanhado, né, algumas entrevistas e, enfim, inclusive ex-professores, né, que hoje são colegas, e me sinto muito feliz de participar desse momento. E sobre o meu início, né, com a história medieval, isso é engraçado, né, que a gente produz uma memória sobre nós mesmos, né, é difícil você falar o que te influenciou em definitivo sobre como você entrou nesse campo, mas eu acho que a memória mais afetiva que eu tenho, né, relacionada ao recorte foi na minha infância, quando a minha irmã mais velha, né, eu tenho uma irmã, ela tem 3 anos de diferença, e ela chegou em casa com o livro do Asterix e os Godos. E aí, logo em seguida, ela chegou com outros, né, volumes, né, Asterix e os Vikings, alguns, né, mais ligados, né, às sociedades que viveram na Idade Média. Eu sempre tive esse interesse, eu sempre gostei muito do Asterix. É engraçado porque é um tópico, né, que estaria mais ligado à história antiga, não necessariamente à história medieval. E o final dessa transição se deu quando eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu fiz a graduação, e tive contato com a disciplina de História Medieval no primeiro período, que era uma característica do currículo, e fiquei, né, meio que rolou esse cruzamento, né, dessa experiência, essa memória afetiva que eu tinha, com um encanto que eu tive pela disciplina e pelo conteúdo naquela experiência. Então, a fusão desses dois momentos fizeram com que eu acabasse optando por essa carreira. Logo em seguida, eu procurei professor de História Medieval, em época que ministrou a disciplina foi o professor Ricardo da Costa, e iniciei já, né, as intenções de pesquisa que se concretizaram no ano seguinte. Então iniciei a iniciação científica e aí segui minha carreira até o doutorado, e no meio do caminho ainda o meu primeiro concurso, que eu vou falar mais à frente, minha primeira experiência de trabalho, né, enquanto professor numa universidade pública, e depois o posto que eu ocupo hoje na Universidade de Pernambuco. Obrigado, Renan, por compartilhar com a gente, né, esse início de trajetória, né? E aí, bom, você começou já a falar da tua trajetória docente, então acho que a gente já podia encaminhar para esse lado, né? Como é que foi esse processo? Como é que foi a tua trajetória docente, desde assim do final da graduação? Você chegou a atuar na educação básica? Você foi direto para o nível superior? Como é que foi? Bom, minha trajetória docente e de trabalho começou inicialmente como substituto eventual, né, de professores, né, de educação pública e privado, né, precisavam se ausentar de uma aula ou outra. E aí é aquele famoso corre, né, que você fazia para receber um extra, né, conseguir tirar um dinheiro extra. Eu também fazia ao mesmo tempo o curso de Sistema de Informação e de História em concomitância durante alguns semestres, mas chegou um determinado momento que eu percebi que eu realmente me interessava pela história, mais pela história, né, me dedicava mais a essa área do saber, do conhecimento. Então eu optei por trancar o curso de Sistema de Informação, e foi no momento em que eu comecei a atuar num pré-vestibular voluntário. Fiquei nesse pré-vestibular voluntário que ficava na cidade vizinha durante 1 ano e meio aproximadamente, até quando eu iniciei a iniciação científica. Eu comecei pesquisando a guerra numa saga islandesa, né, ou como a guerra era representada nessa saga islandesa.
Foi minha primeira experiência de pesquisa e basicamente eu fui prosseguindo, né, dentro desse estudo, né, da sociedade islandesa até a conclusão da minha graduação, que foi o objeto também do meu trabalho de conclusão. Uma vez concluído, eu fiquei algum tempo trabalhando, trabalhos temporários, né, de projetos, iniciativas do governo no Espírito Santo, né. Eu não tinha cursado a licenciatura, optei por fazer o bacharelado, então nesse período eu cheguei a cursar algumas disciplinas da licenciatura, eu ainda não tinha me decidido se eu ia fazer ou não, e fiquei ali trabalhando, né, enquanto bacharel nessas iniciativas, tanto da Prefeitura de Vitória quanto do Governo do Estado do Espírito Santo. E aí, passado um ano, eu decidi que eu ia tentar um mestrado na Universidade Federal Fluminense, acionei aquele que se tornou meu orientador, professor Edmar Checon de Freitas. Ele disse que se eu fosse aprovado, ele aceitaria orientar, né? Eu submeti o projeto, me inscrevi, fiz todo o processo, fui aprovado, e aí realizei um mestrado na UF entre 2011 e 2013. Aí, durante o mestrado, eu comecei a já sondar, né, a perspectiva de, bom, eu preciso de emprego, né? Já pensando até porque, como eu não tinha feito a licenciatura, eu não tinha saído da escola, né? Eu já tinha meio que, esse navio já tinha queimado naquele momento. Então eu falei, eu tenho que ficar de olho em concursos universitários ou cargos de historiador que são raríssimos, né? E comecei a observar as universidades do Norte, porque eu percebia que no Centro-Sul já não havia mais abertura para mestres. No Nordeste, esse processo, mesmo no interior, no sertão, já tinha se exaurido também. Mas no Norte ainda havia aqui e acolá ainda tinha algumas possibilidades de você entrar apenas com mestrado. E aí, quando eu percebi que havia essa possibilidade, eu me lancei a ferro e fogo para montar um currículo de maneira que eu fosse competitivo já após o mestrado. Defendi em 2013, cerca de um mês depois eu tentei o concurso na Universidade Federal do Amapá e fui aprovado. Aí teve alguns problemas, né, de caráter administrativo, jurídico ali, eu fui chamado cerca de 5 ou 6 meses depois, mas ainda em 2013 eu tomei posse, né, iniciei meu trabalho. Não era na capital, não era em Macapá, era em Oiapoque, um campus avançado, que ficava na fronteira com a Guiana Francesa, onde nós lecionávamos para a população da cidade. O município brasileiro mais próximo ficava em mais ou menos 210 quilômetros, mas separado por uma estrada de terra em 130, 140 quilômetros, mais ou menos, cortado por, sei lá, 40 pontes de madeira, atoleiro durante o inverno e tudo mais, né? Todo aquele cenário amazônico que a gente vê algumas vezes no noticiário, mas uma coisa é ver, outra coisa é viver, né? Principalmente alguém que passou sua experiência de vida toda no Centro-Sul. E aí eu passei 5 anos e meio no Amapá, lecionando para uma população de um município pequeno, aproximadamente 30 mil habitantes, muitos deles, né, ocupando trabalhos sazonais na cidade, na capital e às vezes até na Guiana Francesa, e essa atuação na Guiana Francesa nem sempre de maneira legal, né, às vezes eles iam legalmente, pessoas que eram oriundas de famílias que tinham constituído seu patrimônio e sua estabilidade através de garimpo ilegal, e populações indígenas, né? Nós atendíamos aproximadamente 6 povos indígenas só nessa região da bacia do Oiapoque, além de outros 2 grupos do sul do Amapá, norte do Pará, mas que nem sempre você tinha alunos, né? Era um pouco mais esporádico, até pela distância, as dificuldades de deslocamento. E eu cheguei, inclusive, esses alunos, né, entravam no curso de História, que foi criado um curso de História nesse campus, mas eu cheguei a atuar em algumas ocasiões no curso da licenciatura intercultural indígena, e você tinha um contato ainda mais intenso com a população indígena, e foi uma experiência muito rica para pensar um dos tópicos que eu mais trabalhei na minha trajetória, que envolvia cristianização, conversão, e porque era um processo que você via acontecendo quase que em tempo real ou recém, né, ocorrido com essas populações e como elas lidavam com isso. Eu brincava que era muito mais fácil trabalhar com esse tópico com os meus alunos indígenas, porque eles viveram isso, se não eles, os pais, né? Então, e eles viviam isso ainda. Eles, por exemplo, se discriminavam como cristãos, né? Boa parte deles já tinham se convertido a algumas denominações neopentecostais, mas quando eles comentavam, não, olha, minha esposa não pode entrar
no período fértil, né, no meio da floresta, porque senão o espírito tal vai entrar nela, ela vai ter um filho. Então, assim, você vê um processo de uma interação desigual, né, entre o cristianismo e as outras práticas que eles tinham, e que ainda se fazia sentir de maneira maior ou menor, dependendo do povo, do isolamento, do grupo, da aldeia a qual eles pertenciam. Mas isso fazia com que, quando eles chegavam na sala, eu explicava esses tópicos para eles, eles pegavam muito mais rapidamente do que populações não indígenas, né, grupos não indígenas. E foi uma das experiências mais legais que eu tive para moldar aquele profissional que eu me tornei hoje, né, e também para repensar as minhas opções de pesquisa na minha experiência seguinte, que é essa que eu vivo hoje, né, na universidade que eu atuo. Que foi pensar o seguinte: eu tive essa formação muito acadêmica, bachareresca, da minha formação, enfim, né, seguindo essa trajetória. E eu falei assim, caramba, né, o meu tópico é isso aqui, e olha, né, olha a realidade que eu vivo, o que está acontecendo numa cidade super isolada no meio da Amazônia, onde falta energia, falta água, falta comida, falta tudo. Trabalho com povos indígenas, alguns deles praticamente isolados, assim, no sentido que são populações que vêm para estudar e voltam para a aldeia. Alguns mal falavam português, tinham extrema dificuldade, né, da escrita da língua portuguesa. Então eu tive que repensar o profissional que eu era e a forma como eu deveria ensinar a história medieval, considerando essa realidade. E a partir de então eu comecei a pensar mais outros objetos, me preocupar mais com a questão do ensino de história medieval, e foi a partir daí que eu comecei a ter uma guinada. De qualquer forma, entre mentes, né, enquanto isso tudo acontecia na minha vida, eu ingressei no doutorado na Universidade de São Paulo, orientado pela professora Maria Cristina Pereira, para trabalhar um tópico subsequente àquilo que eu desenvolvi na graduação e no mestrado, mas já sofrendo essa crise, né, do meu objeto de pesquisa. Tipo, legal, eu adoro o que eu estudo, mas ao mesmo tempo é muito difícil transportar isso que eu estudo para a realidade da população com a qual eu trabalho. E fui estudar algumas representações iconográficas em monumentos de pedra, numa ilha que ficava no meio do mar da Irlanda, que tinha sido ocupado por populações ali das Ilhas Britânicas, e depois que sofreram um processo de ocupação também escandinava. Então era uma população miscigenada. E como isso tinha se dado e tudo mais, mas comecei a olhar também para a dimensão do uso do passado medieval, né? Como esse passado, que muitas das vezes era difícil de compreender, foi depois reinterpretado séculos mais tarde pelos historiadores e intelectuais daquela ilha, quando eles tentaram criar um processo de identidade, uma história nacional, né? Que eles se constituíram ou pensavam se constituir enquanto um Estado nacional, isso já no século XIX, e eu tentava fazer sempre esse bate-bola. Uma coisa é a história, o monumento em si, o que aconteceu com aquela sociedade ali no século IX, X, XI. Outra coisa era o que se escreveu sobre esse passado, de que forma esses monumentos foram interpretados, as dificuldades de interpretar esse monumento. Eu defendi o doutorado em 2017, e já no início de 2018 eu tentei um novo concurso na Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, que fica numa cidade a 60 quilômetros do Recife, e fui aprovado. Iniciei os trabalhos na Universidade de Pernambuco em 2019, onde eu estou até agora, e nesse caminho, né, eu também ingressei no programa de pós-graduação em ensino de história da minha instituição, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, e atuo como professor colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Ainda, né, mantém esse laço com a instituição que primeiro me acolheu, né, no ensino superior. Então, tentei aí fazer um casado daquilo que eu estudei e da minha experiência docente durante esse processo. Obrigado, Renan. Renan, durante a sua resposta, você começou a tocar em alguns elementos que você pesquisou ao longo da sua trajetória. Será que agora você conseguiria falar um pouquinho mais a respeito dessa tua trajetória de investigação, seus interesses de pesquisa,
como é que eles foram se desdobrando. Você meio que já tratando da sua trajetória docente, tocou um pouco nesses pontos, mas se você puder avançar um pouquinho mais neles, e também para que a gente saiba, e agora, o que você está se desenvolvendo como suas pesquisas atuais aí na Universidade de Pernambuco. Perfeito. Bom, na graduação eu tive a oportunidade de estudar uma saga islandesa, a Egil Saga, a saga de uma espécie de escaldo, né, um poeta e guerreiro, pelo menos assim descrito nessa narrativa, que teria vivido na Islândia durante o período da colonização islandesa, viajou ali por todo o Mar do Norte, enfim, uma série de aventuras. É uma das grandes sagas da tradição islandesa, considerada uma das 4 grandes sagas islandesas. E eu estudei a representação do guerreiro e da guerra nessa saga na minha graduação, foi meu trabalho de conclusão de curso. No mestrado, eu estudei um tópico que eu tive contato durante essa experiência da graduação, que foi um personagem, né? Eu me deparei com um rei norueguês chamado Santo Olavo, né? Pelo menos assim conhecido na tradição latina, que teria morrido numa espécie de conflito civil na Noruega no início do século XI, mas que pouco depois da sua morte foi considerado pela população como mártir e santo, e foi o ponto quase de virada para o processo de cristianização da Noruega. E fiquei muito interessado, né, porque ele era um santo guerreiro, então trazia alguns elementos daquilo que eu já tinha pesquisado, mas ao mesmo tempo, né, depois foi formada toda uma trajetória santoral bem típica da geografia medieval. Ao longo do mestrado, eu acabei me deparando também com o tópico do doutorado, porque a dinastia a qual Santo Olavo pertencia tentou construir um processo de legitimação ligando a personagens lendários, né, e tudo mais, e um desses personagens era um herói semi-lendário escandinavo, né, chamado Sigurd, e deu origem a uma saga lendária muito famosa, né, a saga dos Volsungus, né, tem tanta coisa sobre essa saga, eu não quero estudá-la, né, já tem muito estudo sobre ela, mas eu vi que tinha uma correlação entre a narrativa dessa saga e algumas representações iconográficas na região ali do Mar do Norte, algumas delas inclusive nas Ilhas Britânicas, e eu falei, bom, eu vou procurar aquelas que são as mais estranhas possíveis, né, um lugar mais isolado e menos estudadas. Eu falei, porque provavelmente é o tópico que eu vou conseguir explorar mais, né, e aí eu encontrei essas 4 representações que são atribuídas a esse herói, né, dessa tradição escandinava, na Ilha de Man, que é essa ilhazinha muito pequenininha que fica entre a Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. E o que me chamou mais atenção nesse objeto foi o seguinte, né? Você sabe, a maior parte da iconografia medieval, seja aquela que foi cinzelada ou pintada, enfim, não tem legenda. Você tem alguma coisa representada ali, mas aqui é uma representação de fulano, não é um livro, né, que tem esse tipo de instrução. E a mesma coisa aconteceu, né, nesse monumento. Apesar deles usarem tanto a escrita rúnica, que era uma escrita, né, já desenvolvida na Escandinávia, quanto o Ogan, que era uma escrita típica, né, ali da região das Ilhas Britânicas, a inscrição não fazia uma correlação imediata entre o texto e aquilo que de fato estava ali, e nenhum dos monumentos próximos também. Só que a tradição que foi criada em torno desses monumentos, muito tardiamente, disse que eram representações desse herói, mas não tem nada, de fato, que conecta esse herói a essas representações, e isso foi um ponto de partida para a minha pesquisa, né? Pensar, caramba, como essa ideia foi construída? Por que eles precisaram fazer essa conexão entre esse herói semi-lendário escandinavo numa ilha, né? E aí eu fui perceber, não, eles tinham sido incorporados ao reino da Inglaterra, estavam tentando criar uma identidade nacional independente da tradição irlandesa, da tradição galesa, da tradição inglesa, então eles precisavam legitimar algumas questões e era uma forma deles emularem um passado medieval, lançar mão, né, fazer um uso de um passado medieval para legitimar, né, essa identidade local, mesmo que essa construção tenha sido, a meu ver, né, pelo menos foi a conclusão que eu cheguei na minha tese, seja
totalmente frágil. Pode ser o Sigurd, pode ser qualquer outra coisa, né? Inclusive tem a possibilidade de ser uma outra tradição que faz parte, né, do ciclo feniano, né, o ciclo com muitas e muitas aspas, da mitologia celta, da tradição celta, das Ilhas Britânicas. Então eu falei, pode ser tanto esse herói quanto outro herói, ou pode ser uma coisa completamente diferente. O que fez com que fosse esse herói, ou que fosse feita essa vinculação, foi a necessidade de construir esse passado, né, de construir essa identidade e de construir esse laço com o período medieval. Quando eu encerrei a tese, em 2017, eu estava exausto. Então, porque eu passei esse tempo todo estudando objetos muito... E aí eu falei, caramba, eu preciso de um tempo, eu preciso estudar outra coisa agora, né? Eu já não aguentava mais. Vamos procurar uma outra coisa para estudar. E aí eu comecei a flertar com outros objetos, com algumas coisas ligadas também à cultura material, mas conversando com colegas do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu acabei tendo contato mais intenso com o debate do medievalismo, que acabou aguçando o meu interesse, até pela possibilidade de trabalhar com medievalismo no Nordeste também, que isso traria um pouco mais de facilidade para os meus próprios estudantes, porque é muito difícil convencer os meus estudantes, por exemplo, a estudar era viking ou escandinavo, porque quando você chega para eles e fala, você vai ter que aprender o nórdico antigo, é a primeira barreira. Você vai ter que aprender uma língua que, né, não tem conexão nenhuma com a língua portuguesa. E aí eles sentem muita dificuldade e normalmente desistem. E eu percebi que eles não se interessam, eles gostam da Era Viking, mas por causa das séries, dos jogos, dos filmes, né, dos quadrinhos, enfim, outras mídias com as quais eles têm contato. Então eu falei, eu preciso encontrar uma forma de lidar com esse objeto mais facilmente e atender aquilo que eles querem pesquisar. E eu encontrei isso no medievalismo. Eu já tinha trocado algumas leituras e alguns contatos sobre isso com um colega alguns anos antes, mas foi a partir daquele momento que eu comecei a trabalhar mais nessa CA, e é aquela com a qual eu tenho lidado desde então. Então eu tenho uma espécie de parada um pouco, né, por assim dizer, com Escandinávia, e comecei a adentrar mais essa seara do medievalismo, e mais recentemente os meus trabalhos têm se dedicado a questões do medievalismo em jogos, medievalismo e neomedievalismo, né, em questões envolvendo tecnologia, recursos digitais e né, objetos dessa natureza. Obrigado, Renan. Bom, depois desse panorama, assim, e você falando de tanto dessas coisas, dessas especificidades da tua trajetória, trabalhando com povos indígenas, trabalhando no interior, percebendo interesses que não passavam pelos elementos tradicionais do campo. Aí, como é que você vê esse processo, né? Essa coisa do medievalismo, né? O medievalismo tem ganhado muita força. Você vê nesses aspectos uma função social dos medievalistas no Brasil? Ou teria outros aspectos que caracterizariam essa função social? Como é que você enxerga isso aí? Eu tenho uma resposta que é um pouco dupla, por assim dizer, né? Eu, conversando tanto com os colegas ligados ao campo do medievalismo quanto ao campo do ensino. Talvez não agrade nenhum dos dois lados, mas é o que eu penso. Em primeiro lugar, a gente precisa reagir a um movimento que existe dentro do campo do ensino, que a gente viveu na primeira tentativa da BNCC, que foi a eliminação dos campos de História Antiga e Medieval, que foi conduzida por colegas que são de outras especialidades e que em nenhum momento tentaram fazer uma interlocução, pelo menos nesse projeto inicial, com quem era do campo. Eles não conheciam o que era a história medieval ou a história antiga produzida no Brasil. Eles achavam, talvez tenha sido aquilo que eles aprenderam na graduação, ou que eles pensavam que o campo estudava, mas não era de fato o que o campo estudava. A gente já percebe que há uma preocupação muito grande das novas gerações em tentar fazer essa articulação entre o que nós estudamos e aquilo que está acontecendo hoje. Então, não dá, por exemplo, para estudar o fenômeno da guerra na Ucrânia e Rússia sem entender o passado medieval. Se você não fizer isso, a sua compreensão desse fenômeno vai ser extremamente limitada, né, ao conflito em si, mas não às justificativas, né, que levaram a esse conflito. Então, só para dar um exemplo, né, pontual
sobre o porquê que você precisa ter isso, mas esses colegas tentaram fazer isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa fazer esse movimento. Só que a leitura que eu faço do nosso campo retrospectivamente e conversando com colegas que já são de gerações antigas é que quando a gente, né, o nosso campo estava ali na década de 70, 80, alguns colegas que pertenceram a essa geração falavam que os medievalistas eram criticados porque falavam, olha, vocês não sabem ler as fontes, vocês não sabem latim, vocês não sabem, né, enfim, as línguas, e, consequentemente, o trabalho de vocês é comprometido. Então, foi uma geração que se dedicou muito à questão teórica, metodológica, linguística. Então, isso acabou, a meu ver, ao mesmo tempo criando uma geração de grandes especialistas, por um lado, mas, por outro, produzindo um isolamento. Tipo, tá, esse tópico que você estuda, como eu conecto com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, fenômenos contemporâneos. Não foi feito essa amarra. Então, o campo foi se tornando cada vez mais uma espécie de torre de marfim. Você tinha um grupo de especialistas que conversavam entre si, mas que tinham dificuldade de articulação com profissionais de Brasil, de Américas, de história da África, né, das relações étnico-raciais, enfim, dos outros campos, né, conectados à área da história. Então, a sensação que foi construída é que, assim, do ponto de vista científico, a pesquisa em história medieval tradicional, ela é legítima, como qualquer outra pesquisa. Ponto. Ela é tão boa, talvez até melhor, dependendo do pesquisador e do objeto, do que outras. Isso eu não discuto. O que eu acho que afeta o nosso campo é essa necessidade de pensar assim, não é deixar de pesquisar o que você gosta, ou que você se interessa, mas pensar em como esse objeto que você gosta ou se interessa pode criar ou estimular uma aprendizagem significante para um estudante hoje. Para que ele precisa desse conhecimento? Como eu falei, né, usando o exemplo dos meus alunos indígenas, trabalhar com conversão e cristianização com eles era mais fácil. Por quê? Porque eles vivenciavam aquilo. Então era fácil produzir uma aprendizagem significante, mesmo que o tópico fosse extremamente estranho para eles, né? Para que eu preciso estudar história medieval? Agora eu entendo, para eu poder me entender o próprio processo que aconteceu com, né, o meu povo, com a minha aldeia, a minha comunidade. E eu acho que nem sempre esse gancho foi feito. Eu vejo isso em estudos mais recentes, né? Que colegas têm se preocupado cada vez mais com esse tipo de objeto, mas isso não foi feito. É um fenômeno, né, historicamente, é um fenômeno recente do nosso campo. Então, eu acho que o que nós temos que fazer hoje, né, a função do social dos medievalistas no Brasil, é mostrar, olha, a gente tem uma importância, a gente tem coisas que, né, a contribuir para a sociedade, né, através, né, dessa junção entre por que as pessoas precisam entender isso, e por que nós precisamos saber sobre esse passado específico, e, ao mesmo tempo, não pensar na ideia de raízes medievais, como já foi pensado, raízes medievais do Brasil. Porque, dentro desse horizonte, isso acaba estimulando uma espécie de um colonialismo intelectual. Né? Por que a gente tenta forçar a barra da criação de um passado medieval que não existiu no Brasil, de fato? Né? E isso vai gerando uma dependência teórica, metodológica, e pensar assim, a meu ver, a pergunta correta é por que se tentou criar essas conexões, né? E por que elas foram forjadas? Seja para você estimular até em relação aos povos indígenas mesmo, aproveitando aquela ideia de civilização e barbárie. Eu vejo isso, né, em vários trabalhos históricos ali do início do século XX da historiografia brasileira. E aí que entra, né, para arrematar, essa necessidade, né, de justificar e legitimar o nosso campo, até mesmo dentro do ensino da história. Sem um bom conhecimento de história medieval, você não percebe esses processos de esse colonialismo intelectual e não percebe como a historiografia medieval europeia serviu como uma espécie de arquétipo para formar a historiografia brasileira. Seja no século XIX, seja no século XX, isso dificilmente é reconhecido pelos colegas que são especialistas no campo de história do Brasil. Essa articulação não é feita. Então, se você não conhece minimamente
a história medieval, você vai reproduzir algumas ideias. Então, a título de exemplo, eu tenho lido bastante o Gilberto Freire. Quando você vai ler Casa Grande Senzala, que é a primeira obra, né, a obra que lançou ele ao sucesso, do ponto de vista intelectual, ele fala que a Casa Grande é um castelo, que fazia o papel do castelo na sociedade colonial açucareira. E não é por acaso que as representações, por exemplo, de um feudo e de uma estrutura do engenho, iconograficamente, sejam muito parecidas, né? Então, ou seja, e quando a gente vai estudar o feudalismo em termos de história medieval, a gente sabe que é um tema super complexo, super polêmico, e que não é essa construção do feudo que normalmente aparece no livro didático, que é aquela unidade autossuficiente, isoladinha e tal. Então, se você não sabe disso, você acaba usando isso como um arquétipo explicativo da história do Brasil de maneira equivocada. Então, assim, ou seja, você coloca uma viseira e acha que só estudando a história do Brasil vai ser suficiente. Não, você precisa ter essa... Bom, obrigado, Renan, pela sua resposta. De fato, essa questão da função social dos medievalistas, a gente já recebeu respostas muito variadas, mas que acho que no final do processo aqui da pesquisa, eu acho que a gente vai conseguir ter uma avaliação de como o campo está enxergando a sua relevância social, ou o que ela considera como relevante socialmente para o campo, né? E aí a gente vai ter uma dimensão um pouquinho melhor disso. E relacionado a essa pergunta, assim, diante da tua trajetória, né, você começa investigando o mundo escandinavo, e aí agora você tem avançado sobre a questão do medievalismo, e tanto estudando o mundo escandinavo quanto o medievalismo, há um diálogo quase que obrigatório, seja com uma historiografia europeia, seja com uma historiografia estadunidense, né, canadense, australiana também, muito significativo nesses campos. E aí a gente queria saber de você, como é que você avalia essa história medieval que tem sido produzida aqui no Brasil, né? Será que existe alguma especificidade nessa produção da história medieval aqui? Ou ela é muito parecida com o que está sendo produzido nesses outros grandes centros? Ou ela se distancia em algum nível? Ou ela tenta ainda copiar, digamos assim, modelos, arquétipos desses grandes centros? Como é que você está enxergando essa questão? Essa pergunta é excelente, porque você, por exemplo, já teve a oportunidade de passar um tempo no exterior, né, estudar no exterior, você sabe muito bem disso, que qualquer estrangeiro, principalmente europeu, fica assim, né, estupefato quando pergunta: por que você está estudando história medieval, né? Por que você não vai estudar a história do Brasil, ou um tópico de história local, ou de história das Américas? Porque é natural pensar a história como, até pelo processo de constituição, né, dos Estados Nacionais Europeus, o seu próprio passado, né, a trajetória do seu próprio país, ou da região em que você vive, ali daquele país. Então eles não veem muito sentido. Não é que você não possa, é que não faz sentido dentro da forma como eles enquadram o campo. E minha última experiência na Europa, em 2018, antes da pandemia, eu fui para a Islândia apresentar um trabalho na Saga Conference, que é o maior evento, né, da área de Escandinávia, pelo menos das sagas islandesas. E eu fui apresentar sala cheia, uma coisa que não acontece nem no Brasil, né, que normalmente os eventos, aquele monte de mesas acontecendo ao mesmo tempo, então você tem ali, né, um público mais restrito, pessoas, 5 a 10 pessoas ali ouvindo. E era uma sala pequenininha, mas lotada, a gente sentada no chão. Eu fiquei suando, né, de nervoso e tal. Pessoas indo falar comigo: eu quero muito ouvir o que você tem a falar. Eu falei: gente, meu trabalho é normal, não me sinto pior nem melhor do que ninguém, mas assim, cria uma expectativa, porque ninguém entendia. Um brasileiro estudando Islândia medieval, né? Um país que hoje tem, sei lá, uma população de 300 mil habitantes. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi um certo ar de condescendência deles, né, diante daquilo que eu falava. E, tipo, olha que legal,
eu vou fazer aqui uma piada, tá? O tropical querendo ensinar a nossa história para nós mesmos. Né? Então, né, tipo, a gente já tem gente suficiente boa, não que o meu trabalho fosse ruim, não que o trabalho de vocês ou de qualquer outro profissional medievalista no Brasil seja ruim, mas a gente tem excelentes profissionais que podem fazer essa história tão bem ou melhor do que vocês, porque a gente tem acesso à bibliografia, a gente tem acesso às fontes, né? Então, assim, não faz muito sentido. Eu já vinha, né, nesse processo de esgotamento do tópico que eu comentei há pouco, junto com essa reação, eu falei, caramba, e aí culminou dessa minha aproximação com o campo do medievalismo, porque eu comecei a perceber pesquisadores estrangeiros querendo saber o que tinha de medievalismo no Brasil. Castelos, por que um pedreiro no interior da Paraíba constrói um castelo? O que o motiva a produzir um castelo? O que motiva um manifestante de extrema-direita a sair vestido de templário na Avenida Paulista? Ou no calor, né, no auge do verão pernambucano, o camarada sai em Boa Viagem vestido de templário. Isso, né, é isso que eles querem saber. Então, eu comecei a perceber, caramba, tem coisas que eu posso estudar no Brasil ligadas aos estudos medievais, de uma maneira mais abrangente, que eles não têm lá. Que é inédito, digamos assim, é algo que eles não conhecem. E inclusive, é algo muito curioso, porque se nós não começarmos a estudar, a gente vai sofrer um novo processo de colonização intelectual. Eles vão vir para cá estudar o nosso medievalismo, né, e vão continuar escrevendo a nossa história, tal qual eles escreveram lá atrás, seja diretamente, seja através desse processo de fornecimento de arquétipos, né, que acabam sustentando a nossa própria história. Então, eu acho que a especificidade que nós temos hoje é tentar fornecer um olhar diferente, mas também não abdicar do nosso espaço e daquilo que nós temos, né, dentro desse medievalismo, desse neomedievalismo no Brasil. Eu não estou querendo falar isso para deslegitimar, ou como eu falei antes, né, toda pesquisa que foi feita aqui do ponto de vista, né, do trabalho tradicional é tão legítima quanto qualquer outra. É um trabalho científico sério que tem que ser respeitado. Ponto. Né, isso não se discute. A questão é a capacidade que nós temos diante, né, daqueles que se colocam ou são considerados como o centro, né, de sermos enquadrados em caráter de igualdade. A gente não é tratado dessa forma, a meu ver, lá. A gente é tratado sempre numa prateleira, no melhor dos casos, uma prateleira abaixo. Então, como eu gosto de relações horizontais, esse tipo de experiência não foi muito interessante para mim. E eu acho que a gente tem muita coisa aqui no Brasil a explorar nesse sentido. E foi no momento que eu tive a guinada. Eu sei que é uma perspectiva que parece radical, mas ela reflete muito do que aconteceu comigo. Pode ser que com outros colegas a experiência tenha sido diferente. Mas eu senti isso, e conversando com um ou outro colega um pouco mais velho, né, de gerações anteriores, eu percebi, eles falaram, quando eu fui fazer o pós-doutorado eu senti isso também. Também ando pensando nisso. Mas às vezes, assim, você já está com a carreira tão consolidada que você vai. Você toca, né? Não faz muito sentido mudar a trajetória depois que você já tem 15, 20 anos enveredado naquela seara. Mas eu não me sentia. Eu falei, eu tenho 35, vou fazer 36, ainda dá tempo, né, de buscar outras coisas, enfim, e tentar tratar novos objetos. Então foi por isso que eu dei essa resposta, e é aquilo que eu honestamente penso hoje. Entendeu? Pode ser que daqui 10 anos eu mude de ideia, mas hoje é o que eu penso. Obrigado, Renan. Bom, agora a gente vai dar um passo atrás, mas vai pedir para você fazer um histórico da construção da área de História Medieval na universidade que você atua, na Universidade de Pernambuco. Então, assim, você foi o primeiro professor de História Medieval lá, já tinha algum especialista antes, ou era aquela cadeira que ficava de substituto a substituto, quem dava era o novato, que empurravam para ele? Como é que era isso? Você que é o primeiro especialista lá, como é que foi esse processo? E como é que foi, de repente, inclusive, a reação dos colegas? Como é que foi para ter criado o concurso na tua área específica e não fazer um concurso para a história do Brasil, a história local, enfim, alguma coisa assim? Como é que foi isso? Se puder passar para a gente, ia ser muito interessante. Para dar essa resposta, né, talvez eu não seja a melhor pessoa, porque primeiro tem a especificidade da instituição.
a Universidade de Pernambuco é a universidade da extrema multicampia. Salvo engano, nós temos 15 ou 16 campi, dos quais 3 têm cursos de História. E eu não sou o professor mais antigo de História Medieval da instituição. O professor mais antigo é o professor Luciano Viana, do campus de Petrolina, que inclusive foi meu colega de graduação e que foi meu professor quando cursava o mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer uma eletiva com ele. E, então, assim, oficialmente dizendo, a área de medieval começou no sertão, o que eu acho maravilhoso, né, para desconstruir um pouco essa relação de centro e periferia. E acho que, salvo engano, o Luciano entrou em 2014, eu posso estar equivocado, 2014 ou 2015, mas quase 4 ou 5 anos depois eu cheguei. E, de fato, foi um pouco isso que você falou, Eduardo, né, de ser uma cadeira ocupada por um professor que não era especialista da área, mas que se dedicava bastante. É um colega extremamente querido, o professor Jair, que tentava, né, fazer um grande esforço para poder, enfim, né, correr atrás do material, se manter atualizado, mas de fato não era o seu objeto, aquilo com o qual ele tinha lidado a maior parte da sua trajetória. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma guinada bibliográfica e também já muito instigado por essas questões que tem pulado na minha cabeça, né, no sentido de tentar propor uma aprendizagem mais significativa, tentar estimular os estudantes a entender por que você tem que estudar a história medieval, os riscos que tem quando você engole, né, a bibliografia e não reflete sobre ela, sobre aquilo que foi escrito, quem escreveu, qual o contexto daquela escrita. Então, tudo isso passou a nortear, tentar buscar uma bibliografia mais atualizada, mais crítica, e sempre também estimular meus alunos a fazer aquele trabalho, né, de um advogado de acusação, né, fazer ali o papel do promotor. Você não pode seguir fielmente o que a bibliografia fala, você tem que, né, tenta ali cutucar, achar uma lacuna, uma inconsistência, um problema, e eu tenho encontrado bons resultados, isso falando mais da minha experiência no meu campus, que é o campus Mata Norte, né, em Nazaré da Mata, e desde então eu tenho conseguido consolidar trabalhos, né, que lidam com história medieval. Eu posso estar errado, mas eu já tenho, de 4 anos para cá, 6 alunos que defenderam, né, trabalho de conclusão de curso e que pretendem seguir nessa área, alguns já se organizando para fazer processo de seleção de mestrado. Então, isso é para mim muito gratificante, né? Eu deixei um legado no Amapá, uma ex-orientanda que foi minha primeira orientanda de TCC e que hoje, né, no mês que vem, né, vai defender o seu mestrado. Então, isso para mim, eu acho que é o que todo professor deixa, né? É esse legado. E eu sempre falo com os meus alunos, né? Poxa, eu não sei onde eu vou estar daqui a pouco. Eu posso estar morto, eu posso ir para outro lugar, né? Mas vocês vão ficar. Vocês vão ser a herança que eu vou deixar aqui. Eu espero que seja uma herança boa, não uma herança maldita. Então, meus alunos brincam muito com isso, né? E eles se sentem muito acolhidos. E antes de concluir, eu também tenho que prestar um agradecimento muito grande ao meu colega de História Antiga, o professor José Maria Gomes de Souza Neto, porque ele defendeu, quando não havia medievalistas, né, nem em Petrolina, antes do Luciano, a manutenção das 2 disciplinas de História Medieval no currículo, porque a gente tem que fazer uma discussão comum, 75%, 70% do currículo tem que ser comum nos 3 cursos, né? Garanhuns, Petrolina e Mata Norte. Então, houve um movimento, assim como acontece em outras universidades, principalmente nas periferias, né, alguns, no norte eu vi isso de maneira mais frequente, de reduzir a carga horária de História Antiga e Medieval o máximo possível e aumentar estudos do Brasil, de história regional, de história local. E ele insistiu, né, para a manutenção dessas 2 cadeiras, assim como, né, ele defendeu no caso dele a História Antiga, né, que deveria ter também 2 cadeiras, e isso foi muito importante para que hoje nós tivéssemos 3 historiadores medievalistas, né, no estado de Pernambuco, pertencentes ao quadro da UPE. Nós temos já mencionado, né, o professor Luciano Viana em Petrolina e a professora Isabela Albuquerque em Garanhuns, e a gente tem uma relação ótima, a gente discute as disciplinas enquanto projeto
político-pedagógico de maneira comum, sem dor de cabeça, a gente participa de eventos uns dos outros, iniciativas de publicação, enfim, a gente tem uma relação muito, muito profissional e também muito, muito boa, assim, né? A gente consegue conversar de uma maneira muito tranquila, independentemente disso. Então, esse movimento tem sido muito satisfatório na UPE, seja através dos nossos alunos, das pesquisas, aquilo que está sendo desencadeado, mas também na legitimação e justificação do campo nos 3 cursos. Maravilha, Renan. Obrigado pela resposta. É sempre importante para a gente conhecer um pouquinho esse processo de construção da área nas diversas universidades brasileiras, porque é algo que acaba, os textos de balanço, né, digamos assim, da área aparecendo muito pouco, né? E aí é um movimento que a gente tem feito e que tem sido bem significativo para a gente entender como esse processo é muito multifacetado, né? E como dependeu de diversas relações de forças internas para que a própria cadeira de medieval permanecesse, por exemplo. E aí, Renan, a gente já está chegando aqui ao final, né, da nossa entrevista, e o Eduardo geralmente fica com a última pergunta, ele faz uma anedota, mas nas últimas entrevistas essa parte acabou no meu colo. Então imagina só que você está lá na tua sala, no teu gabinete lá na Universidade de Pernambuco, e bate um aluno na porta e fala: pô, professor Renan, gostei muito da aula, queria estudar história medieval, né? E aí, o que eu tenho que fazer, professor? Como é que você responderia para esse jovem medievalista o que seria indispensável para essa empreitada? Essa pergunta é difícil. Primeiramente, vai depender muito daquilo que ele quer estudar, né? Porque algo que eu falo sempre com os meus alunos, acontece com alguma frequência, o aluno chega, às vezes, ele tem um tema muito mirabolante, e às vezes ele já tentou orientação com 2 colegas, 3 colegas, e não consegue, né? Porque é um tema, às vezes o camarada quer estudar, sei lá, já chegou aluno para mim, eu quero estudar a história do vestuário na China enquanto rolava a história medieval na Europa. Aí você dá aquela respirada profunda, assim, e fala, cara, ao mesmo tempo que você fala, poxa, eu não domino nada desse assunto, né? Eu não sei nada desse tópico, mas eu me lembro, né? Eu volto lá atrás, quando eu era o Renan, e quando eu comecei a estudar escandinavo, que não tinha ninguém com posto em universidade, e que se eu não tivesse um professor que falasse assim, não, eu vou bancar você estudar isso daqui. Mas olha, tem que fazer tais coisas, né? Você tem que se esforçar, correr atrás da bibliografia e tal, mas eu vou bancar, eu vou segurar o seu rojão. Então, a primeira coisa que eu falo com qualquer estudante eu pergunto, é isso mesmo que você quer estudar? Você tem certeza que esse é o tópico que você quer estudar? Porque se for um tópico ligado, né? Por exemplo, eu quero estudar a fonte tal em catalão. Então, você vai ter que aprender catalão medieval, meu amigo. Parabéns, né? Muito interessante seu tópico, mas bora estudar catalão medieval. Peraí, não sou especialista, mas conheço, sei quem é. Aciono minha rede de amigos, né? Gente, olha, eu preciso de uma indicação, de bibliografia para isso, para aquilo. Nesse ponto eu sou muito tranquilo, né? Eu respeito muito quem é especialista e sempre tento me aconselhar com quem realmente sabe, eu não tento promover uma erudição que eu não tenho. E então, assim, vai depender muito. Se você for trabalhar com essa história medieval tradicional, eu acho que o primeiro caminho se você vai precisar ler uma fonte num documento original, trabalhar com aquela fonte, comece a aprender essa língua. É claro que na graduação você não vai aprender, não vai ser um processo instantâneo, mas pelo menos você ter uma fluência mínima, capaz de identificar no cruzamento da fonte original com uma tradução o que cada palavra quer dizer, porque para proceder a análises sociológicas, por exemplo, sem saber a língua, é impossível. Você não consegue fazer de maneira séria, né? Porque a tradução tem vários problemas, no sentido de erros, da própria tradição
da tradução, às vezes em outra língua. Durante muito tempo na história medieval brasileira nós usamos traduções feitas em espanhol, em inglês, e cada uma desses países tem as suas peculiaridades dentro do campo da tradução, né? Às vezes uma tradução mais livre, às vezes uma tradução mais literal. E se você não tem essa mínima fluência com a língua, você vai comprar na ingenuidade, né, aquela opção de tradução, sem identificar, às vezes, determinado uma análise, né, de cunho social que passa desapercebida exatamente pela opção de tradução que você desconhece, porque você fiou na tradução. Então esse é o primeiro problema. Outro problema relacionado ao campo da tradução também é que eu já identifiquei, tem até um texto do Lucas Grisbolski, né, da Universidade Estadual de Londrina, em que ele compara algumas traduções em língua portuguesa que foram feitas de excertos de documentos com os documentos originais em uma tradução mais literal, em que, às vezes, exatamente porque se fazia essa tradução da tradução e não do original, fragmentos enormes não eram traduzidos. Não é nem erro, não tem a tradução, né? Então, na verdade, você não está lendo uma fonte, você está lendo um picotado. E isso é um enorme problema, né, quando você vai pensar em estudar, né, aquele documento sem ter o mínimo de contato. E conforme você for avançando, se você for para o mestrado, no doutorado, aí o seu grau de fluência naquela língua vai aumentar, a sua capacidade de ler aquela fonte, enfim. Então, esse seria o primeiro momento. O segundo que eu sempre falo com os meus alunos, você tem que aprender, no mínimo, uma língua estrangeira. Eu nem conto o espanhol como língua estrangeira, o espanhol eu conto como praticamente um dialeto, né? Então, assim, o espanhol são poucos falsos cognatos, não precisa saber falar, mas pelo menos ler. Porque já vai aumentar o seu arcabouço de leituras, né? Mais autores com os quais você pode lidar. Então, o espanhol nem conta. Mas, assim, o inglês, o francês, o alemão, o italiano, a depender do seu recorte, é necessário, não só necessário, é obrigatório, para que você possa fazer uma pesquisa com maior propriedade. Normalmente eu oriento os meus alunos a começar pelo inglês e depois tentar saltar para as outras línguas, né, conforme eles progridem, mas é o primeiro momento, né, para você ter essa capacidade e também para que você possa estabelecer trocas com colegas de fora. Eu lembro que quando eu comecei não tinha tanto PDF como tem hoje, muito do que eu consegui foi esmolando digitalmente, né? Eu ia lá no e-mail da pessoa, olha, desculpe, eu sou um pobre estudante latino-americano, sem dinheiro no bolso, né? Era quase a música do Belchior, preciso do texto tal, você pode me mandar? E muitos, gentilmente, né? Eu tenho vários pedidos de agradecimento na minha dissertação, na minha tese, me mandava esse material impresso pelos correios ou digitalmente, e aí eu falo com eles, e isso começou a se estabelecer relações, né? Isso criou iniciativa de trabalho, depois virou abriu espaço para convites, para participação de eventos, publicações. Então, são formas de você estabelecer contato, mas isso exige que você tenha um domínio mínimo de uma língua estrangeira. Então, acho que esses são os dois movimentos mínimos que o estudante tem que fazer. O terceiro é tentar se apoiar se você está lidando com um tema que às vezes não é exatamente aquele que seu orientador trabalha, tentar encontrar pessoas no Brasil com as quais você possa estabelecer contatos, trocar leituras, pedir para um colega, às vezes de outra universidade, um professor de outra universidade, dar uma lida num trabalho que você vai apresentar, um texto que você leu, porque isso agrega muito. Não sei como você se sente enquanto a isso, mas o nosso trabalho muitas das vezes é muito só. A gente acaba fazendo, né? Fica muito isolado. É você, sua fonte, é o seu universo ali de referências bibliográficas. É claro que a gente acaba, na consolidação da nossa trajetória, criando nossas micro-redes ali de leituras, de apoios e tudo mais, mas às vezes o colega não pode naquele momento, está passando algum problema, ou você está com um prazo muito apertado. Então você acaba desenvolvendo uma boa parte do seu trabalho de maneira muito isolada. E aí, tentando criar essa rede, isso é muito bom, né? Eu me lembro que quando eu estava da graduação para o mestrado, eu criei uma amizade muito forte com o professor Guilherme Queiroz de Souza, que hoje está na Universidade Federal da Paraíba. Em época ele era mestrando da Federal de São João del Rei. E ele lia os meus textos e eu lia os textos dele, mesmo que fossem temas diferentes. Mas era muito bom ter alguém para
além do seu orientador para fazer essa leitura. Isso te ajudava, né? Me ajudava e ele ficava extremamente agradecido. Coisas que a pessoa não entendia e tal, então eu acho que também é bom. E se você conseguir fazer isso com alguém que é da sua área de afinidade, melhor ainda, né? E hoje os recursos digitais são muito mais fáceis, né? Você consegue fazer reuniões, trocar materiais, trocar ideias com uma facilidade muito grande. Então eu acho que esses são os 3 caminhos que eu optaria. Muito obrigado pela conversa aqui com a gente, assim, sempre muito gratificante poder ouvir os colegas. A gente sempre diz, eu e o Thiago, né, que esse projeto deu para a gente uma posição privilegiada, que a gente trocou ideia, acho que essa, sei lá, a 40ª entrevista que a gente faz, então a gente tem ouvido muitos relatos diferentes, a gente tem conseguido acompanhar, assim, trajetórias tão diversas e cada uma que vem se somar, ao contrário do que talvez o público imagine, que a gente tenha começado a achar essa atividade enfadonha, ou coisa do tipo, ao contrário, cada relato que se soma, a gente dá outra dimensão ao conjunto de relatos que a gente já tem, o que torna cada conversa dessas mais interessante que a última. Então, reforçar o agradecimento da tua disponibilidade, da tua paciência de estar aqui com a gente, e perguntar para você se você quer deixar um até logo, você quer dizer, oi mãe, estou aqui no canal do Translatio, né? Fica à vontade. Bom, agradecer mais uma vez o convite, porque realmente é muito legal, né? Eu não tive como eu falei, eu sou muito jovem ainda, minha carreira ainda tem... Nós não vamos aposentar tão cedo, né? Eu acho que eu vou morrer em sala de aula. Aposentar? Então, exatamente, essa palavra não existe. Então, eu nem acho, né, que eu tenha uma posição ainda, né, de uma grande trajetória, assim, comparado com colegas que, enfim, dedicaram suas vidas e têm 40 anos de profissão. Então, inclusive, eu fico muito feliz, né, quando você olha a lista ali, vários professores que eu li na graduação, no mestrado, no doutorado, alguns foram meus professores também, e ver que eles também já foram entrevistados. Isso é muito legal, me faz me sentir como pertencente de um grupo muito privilegiado. E dizer para quem tiver interesse, né, em trabalhar com os tópicos que eu comentei aqui, né, tem várias possibilidades, como eu falei, né, não precisa virar um apóstolo e ir atrás de mim. Eu acho que essa aqui é a grande... foi o grande aprendizado que eu tive na minha vida. Você pode ser um excelente pesquisador, uma excelente pesquisadora, vai depender muito mais do seu esforço, né? Claro, contando com um orientador, uma orientadora que te apoie, que aceite, que te dê força, que segure na sua mão e fale, não, vamos embora, você vai conseguir e tal. Isso ajuda muito, mas você também consegue, desde que você se dedique. Eu acho que essa que é a grande mensagem que eu passo para a nova geração, e dizer que eles têm uma oportunidade única, né? Vivem um momento que vocês ainda pegaram talvez um pouco mais, né? Que vocês fizeram a graduação, eu já estava um pouquinho na frente, uma diferença pequena, mas enfim, no sentido de que hoje a gente tem uma série de recursos digitais que se tornaram mais familiares nos últimos anos, e que eles têm que aproveitar esse potencial para alavancar, né, o campo, que eu acredito que o campo tem muito a contribuir na historiografia brasileira, apesar desses problemas que eu comentei pontualmente relacionados, né, tanto à interpretação que outras áreas têm da história medieval, da historiografia medieval, e também sobre a necessidade de aprender e ensinar isso em sala de aula. Mas basicamente é isso que eu tenho a deixar aqui, agradecer mais uma vez e dizer que eu estou à disposição de vocês no futuro, né? Espero que até lá, barbinha mais careca e com a barbinha mais branca. Eu só queria dizer, recursos digitais, a gente agradece aos recursos digitais. Né? Saudação aqui para a Alexandra Baquian, né, que a gente sempre saúda quando possível, porque sem ela, teses inteiras não teriam sido produzidas. Grande corsária do povo. Corsária do povo. Viva o Liber Genesis e o Sci-Hub. Bom, pessoal, para vocês que nos acompanharam até agora, um grande abraço e a gente se encontra no próximo Translatio Entrevista, tá bom? Até mais, pessoal.